Muito bem, maratonistas do Enem, professora, eu já ia errando já o nome da escola, professora Augusta Machado. Então vamos lá, intensivão. Então vamos começar com o nosso intensivão. Deixa eu só ligar aqui o, o berego aqui de luz aqui. Não tá funcionando. Ah, pronto, pera. Aí, pronto. Não vai ficar com essa minha cara. Então vamos lá. Hoje nós vamos trabalhar com gases reais e, teoricamente, essa aula vai ser uma aula que eu vou colocar muito conteúdo, até mesmo porque eu vou falar de exercício de gases reais e eu vou falar um pouquinho sobre radioatividade, depois eu vou falar um pouquinho sobre equilíbrio químico e tudo isso vai ter exercício sobre isso para a gente comentar, tá bom? Então, sem mais delongas, deixa eu já colocar para vocês já aqui. Então, vamos lá. Diferença de gás real para gás ideal, né? Então, o gás ideal, eu gosto de falar que é aquele gás que ele está, que a gente não conhece o comportamento dele, né? É aquele gás inicial, onde a pressão, onde a pressão, temperatura, o volume deles são totalmente desconhecidos, são totalmente alheios ao que a gente está sabendo. Então, ou seja, P1, V1 sobre T1 é igual a P2 vezes V2 sobre T2. Isso aqui é para gases ideais. Agora, um gás Um gás, perdão, real, é aquele gás onde eu consigo saber o comportamento real dele, o comportamento que ele realmente vai ter, tá bom? Então, esse gás real, ele vai ter uma outra configuração, tá? E Clapeyron foi o primeiro a determinar esse comportamento, tá? E aí é o seguinte, ele falou para ele depois dos estudos dele, ele organizou a equação de Clapeyron ou Clapeyron, depende da tradução, tá? Que é PV igual a nRT, sendo que P vai ser para pressão, V vai ser para volume em litros, N vai ser o número de mols, né, daquela espécie, R, temperatura, R é a constante dos gases reais, tá? Que é de 0,082 e T é a temperatura em Kelvin. Deixa eu colocar essa cola aqui do lado de cá para vocês não esquecerem. Então a gente vai trabalhar com pressões em ATM. Eu coloquei um aqui, mas não é um, tá? Pode ser qualquer uma. Então, pressões em ATM, volume em litros, N é o número de mols do gás, R é a constante dos gases reais, ou seja, 0,082. Aí tem, né, as unidades medidas, que é ATM vezes litros sobre Kelvin vezes mol. Tem necessidade de decorar isso aqui? Não, só isso aqui tá bom, tá? E a temperatura em Kelvin. Outra coisa que vocês têm que saber é que um mol de qualquer coisa é
de qualquer gás, né, vale igual a 22,40 litros, que a pressão a nível do mar na CNTP, que é condições normais de temperatura e pressão, ou seja, em 25 graus Celsius, a pressão vai ser de 1 atm e a temperatura a temperatura vai ser de 273. Ah, mas eu tenho a temperatura em graus Celsius. O que que eu faço? Faço uma conversão. Temperatura em graus Celsius mais 273, eu tenho a temperatura em Kelvin, tá bom? Então, essas são as unidades básicas. Me deem só um tempinho, deixa eu só pausar aqui a gravação. Deixa eu só melhorar aqui, porque como estou com o ventilador no meu rosto, pode estar dando um chiadinho para vocês. Aí vocês me perguntam assim: ah, professor, quando é que eu vou usar a equação vermelha do gás ideal e quando é que eu vou usar a equação vermelha do gás real? Bem, é muito simples. Se ele te falar assim, ó, deixa eu até marcar com outra cor. Se ele te falar assim, ah, primeiro, se ele te der o valor, se ele te falar, né, o gás, o gás carbônico começar a te dar informações demais sobre o gás, desconfia que é um gás real, tá? Então a primeira dica que eu dou para você é essa. Se ele começar a te dar informação demais sobre o gás, é um gás real, tá? Outra coisa, se ele te der isso aqui, ó, R igual a 0,082, ih, é gás real, tá bom? Então tem certas coisas que vocês matam assim só de olhar, tá bom? Charadinhas. Então vamos lá. Essa aula vai ficar mais de exercício porque gás real, gás ideal, um é o contrário do outro, não tem muito o que falar, não tem muito o que exercer sobre isso, então a gente vai mais fazer a aplicabilidade disso aqui. Então vamos lá. Vamos fazer esses exercícios aqui. Em um recipiente contendo 1 mol, só um momentinho. Agora vai. Então vamos lá. 1 mol de gás carbônico na pressão de 0,82, até meio aqui até arredondou, né? Ah, e na temperatura de 167. Tá. Outra coisa. Obedeçam o que o exercício te der, tá? Ah, professor, mas eu sei que a constante dos gases reais é 0,082. Tá, mas se ele te falou ali que é de. Ah, não, é depressão, né? Ô, anta. Esquece tudo que eu falei para trás, tá? Vai, vai na fé. Então é o seguinte, eu tenho pressão, que é de 0,82 atms, número de mols, 1, 1 mol. Aí ele perguntou da temperatura. Nessa temperatura, ele está te dando em graus Celsius, né? Então é só colocar 167 mais 273, que a gente vai ter a temperatura em kelvins de 444 Kelvin. O que mais? Ah, tá. A constante.
A constante 0,082. Ele quer saber volume. O volume desse gás, o volume na massa específica do gás em gramas por litro, né? Então ele quer saber esse volume. Aplica na fórmula, então pressão é igual ao número de mols vezes errei, número de mols vezes R vezes T, substituindo 0,82 vezes eu não sei, que é justamente isso que eu quero saber, é igual a 1 vezes 0,082 vezes 440. 440 vezes 0,082, nós temos um número de 36.000,08. Aqui é um V, né? Então vai ficar 36,08. Volume igual 36,08. Tá multiplicando, passa dividindo. Então aqui a gente tem um valor de 0,82. Isso dividido por 0,82 vai ser de 1, peraí, só um segundo. Deixa eu só confirmar uns dados aqui. Tava só confuso aqui com o valor aqui, mas aí eu já tirei a prova real e aí a gente já pode continuar. Seguinte, fazendo essa divisão de 36,08 por 0,82, a gente vai encontrar um volume, né, de igual a 44 litros. Aí você vem aqui no gabarito e fala assim: uai, professor, não tem nenhum que dá 44 litros. Tá, mas ele não está falando que é a massa de 1 mol de gás carbônico? Quanto que vale a massa molar do gás carbônico? Ah, vamos voltar lá atrás. Massa molar do gás carbônico. Massa molar, deixa eu apagar aqui. Massa molar do gás carbônico, do CO2. Então, cada carbono vale 12, então a gente tem aqui 12, mais cada oxigênio vale 16, então 16 vezes 2, 36. 36 mais 12, 44. 44. Aí, esse 40. Aí, olha lá, nessas condições, a massa específica do gás em gramas por litro. Ou seja, quantas gramas que eu vou ter em 1 litro de gás? É só pegar esse 44 aqui que eu encontrei, 44 gramas, e dividir por 44. Ou seja, eu vou encontrar um valor de 1. Ou seja, o gabarito, né? Cadê meu cursor? Letra A, tá bom? Tranquilo. Tá? Essas pausas que eu dei foi só para conferir notações, tá? Passo 2. 5 mols de um gás ideal a uma temperatura de 27 graus Celsius ocupa um volume de 16,40
litros. A pressão exercida sobre essa quantidade do gás é. Aí vocês podem perguntar assim, professor, posso misturar gás ideal com real? Pode. Nada te impede. Nada te impede. O Enem também nada vai te impedir sobre isso, tá? Nem um pouquinho, tá bom? Então vamos lá. Mesma coisa. Tenho pressão, tenho volume, tenho número de mols, tenho a temperatura, tenho a constante. Pressão é justamente aquilo que eu quero saber. Volume, 16,40. Número de mols, 5. A temperatura está em 27 graus Celsius, então transformando ela para Kelvin, é só somar mais 273, que vai dar 300. E a constante dos gases reais, 0,082. E pronto, não vou fazer o restante, não. Joga na fórmula, pressão, PV, né? PV igual a nRT. Oh, peraí, deixa eu ver se eu consigo dar Ctrl Z aqui. Consigo. Igual a nRT. Pressão, não sei. Volume, 16,40. Número de mols, 5. Constante dos gases, 0,082. Temperatura, 300. Ó, eu tô usando a calculadorazinha aqui do lado, tá, gente? Não tô fazendo nada disso aqui de cabeça. Até mesmo porque lá no Enem vocês vão ter tempo para fazer isso e aqui a gente não tem esse tempo. Então vamos lá. 5 vezes 0,082 vezes 300. Então aqui a gente vai ter 123. Pressão vai ser igual. Passou o que estava multiplicando, passa dividindo. 123 dividindo por 16,40. 7,5. Nossa, dá até uma felicidade quando o gabarito tá certinho. Dá até um calor no coração. Letra D, tá bom? Última, porque eu não consigo escutar, né, vocês falando, né? Mas última, essa aqui, essa vai dar um pouquinho de trabalho pra gente, tá? Porque observe o seguinte, o octano C8H18 é um dos combustíveis um dos constituintes da gasolina. Quando você dirige um automóvel, ocorre a queima através da reação de combustão. Considerando uma combustão completa, encontre o volume de gás oxigênio puro em uma pressão de 1,025 atm em uma, ah, em uma temperatura de 27 graus Celsius para queimar 57 gramas de octano. Tá. Felipe, Deus do céu, por onde que eu faço? Primeira coisa, segura na mão aqui do professor aqui, imaginário, e vamos.
Primeira coisa que vocês vão fazer é o balancear, é montar uma equação para vocês saberem o balanceamento dessa reação. Ah, balanceamento! Sim, balanceamento. Então vamos lá, até o Valentim se assustou. C8H18 mais O2. Ele falou que é uma queima completa, né? Então é CO2 mais água. 8 carbonos, aqui só tem um. Então o que que a gente faz? Pela regra do balanceamento, coloca um 8 aqui para balancear. Esse 8 ele vai multiplicar pelo um do carbono e a gente vai ter 8 no lado dos reagentes, 8 do lado dos produtos. Balanceou. Agora vamos lá para o hidrogênio. Hidrogênio. Número multiplicado por 2, que vai dar igual a 8. Muito bem, produção. 4. Produção sou eu e eu. Agora vamos para o oxigênio, tá? Então, olha o caso do oxigênio. Oxigênio, 8 vezes 2. Nesse caso, a gente tem 16. 16 mais 4. Felipe, de onde você tirou esse 4? Eu tirei daqui, ó. Lembra que esse 4 ele está multiplicando tudo que está aqui dentro, tá? Então, eu preciso de um número que multiplicado por 2 seja igual a 20, que é 10. 10 vezes 2, que dá 20. Muito bem. Tava esperando alguém falar. É tão sozinho da aula virtual assim. Beleza. Certinho. Montei a equação para vocês. Agora, o que que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que saber qual que é a massa do octano, tá? Qual que é a massa desse meu octano aqui? A massa do meu octano vai ser da seguinte maneira: como é que calcula a massa molar? Deixa eu puxar para o lado de cá. Massa molar, igual a gente fez lá atrás. A quantidade de elementos vezes a massa dele, mais do seu vizinho dele. Então, 8 vezes 12 mais 18 vezes um. Então, lá, 8 vezes 12, 96. Então, massa molar, 96. 96 mais 18, 114. Então, a reação balanceada de queima do octano é de 114 gramas. Mas eu não tenho 114 gramas. Quantas gramas eu tenho? Eu tenho 57. Então, o que que eu vou ter que fazer? Vou ter que encontrar um valor aqui para poder registrar, né? Para poder manipular essa minha reação para chegar a esse valor em litros, né? Beleza, e como é que eu faço isso? Bem, se 1 mol de octano tem 114 gramas, 57 gramas tem quantos mols? Regrinha de 3 cruzada. Então vai ficar 57 dividido por 114, coloquei um a mais. Vai dar meio mol, ou 0,5 mols.
Ah, mas agora tá fácil. Tá, não, ainda não. Tem que transformar aquele 27 em. Mas a gente já fez essa transformação, não já? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Lá, 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 lá. Fez, né? A transformação, ela vai dar 300, né? Vamos aproveitar os valores já utilizados para não ter que ficar fazendo essa transformação de novo? Vamos, vamos. Então, vamos lá. Como é que fica, então? Ah, eu quero uma cor pink para essa nossa conta. Então, vai ficar PV igual a nRT, pressão 1,025, volume é o que eu justamente eu quero saber, número de mols 0,5, o R 0,082 e a temperatura 300. Fazendo essas multiplicações, vezes 300. Então, deste lado aqui da equação, eu tenho 12,30. Então, aqui eu tenho 1,025. E aqui eu tenho 12,30. Volume, então, vai ficar 12,30 dividido por 1,025. Dividido por 1,025. Que vai dar aproximadamente 15 litros. Fui redundando tanto. Ok? Muito bem, meus amores e minhas amadas. Vou postar o vídeo. Nós vamos fazer uma pequena inversão. Agora eu vou falar sobre radioatividade, que é um conteúdo que cai bastante. Cai uma, duas, três questões no Enem sobre radioatividade, vocês não viram, eu tenho certeza. E aí depois a gente volta para equilíbrio e volta para cinética química, tá? Então, um forte abraço para vocês. Lembrando que esse material vai estar disponível para vocês. E é isso, tá? Abraços e beijinhos e tchau!